Carlos, eu concordo integralmente com as suas palavras. E assim, se nós falharmos, né? Se a sociedade falhar em termos e esse aquecimento, quais são as consequências, em poucas palavras, né? Quais são as consequências para o planeta e para a existência do ser humano no planeta? Porque eu acho que a gente tem que, de certa forma, alertar de uma forma bem mais clara possível para que as pessoas entendam o risco que nós corremos, né? Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. A gente não pode, de modo algum, até mesmo apoiar ou entender ou aceitar essas estratégias do Elon Musk, do Jeff Bezos, de começar a criar uma sustentabilidade em Marte, sabe? Ter lá, desenvolver esses foguetes, investimentos de colocar talvez milhares de pessoas em Marte para sobreviver por milhares e milhares e milhares de anos, quando o planeta se tornar inabitável. Então, quer dizer, uma coisa inaceitável. Por quê? Se a gente continuar com as emissões, nós temos gigantescos riscos, que são chamados os pontos de não retorno. Nós temos alguns riscos imediatos, que são, por exemplo, descongelamento dos solos congelados há milhões de anos da Sibéria, do Canadá, chamado permafrost. Aí, se a gente passar de 1,5 graus, a gente já descongela um monte. Se a gente passar de 2, a gente vai jogar mais de 150 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa lá do permafrost. Se a gente passar de 2,5, 3, a gente perde 50% a 70% da Amazônia, mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Se a gente continuar aumentando a temperatura dos oceanos, tem uma quantidade gigantesca de metano congelado lá no fundo do oceano. Esse metano vai descongelar, vai para a atmosfera, uma grande parte do metano vai chegar como metano, não como gás carbônico. Isso coloca um risco inaceitável, que é um risco da temperatura passar de 4 graus em 2100 e subir muito mais no próximo século, século 22. Com chegar a 4 graus, inúmeras, quase todas as cidades tropicais e as cidades das latitudes médias no verão se tornam inabitáveis. Elas atingem um índice de temperatura máxima e de umidade que o corpo humano não sobrevive. O nosso corpo humano tem limitações. Os nossos antepassados primatas, Homo erectus, tudo em milhões de anos, nunca teve uma alta temperatura e uma alta umidade que tornasse o nosso corpo não aceitável. É o estresse térmico, que se a temperatura está muito alta e a umidade muito alta, nós não conseguimos perder calor mais. Se a gente não consegue perder calor, um idoso, uma idosa, um bebê sobrevive meia hora, uma pessoa saudável 2 horas. Planeta inabitável. Ou habitável, como já vários estudos mostraram, se a gente passar de 4 graus, a grande parte da população mundial vai ter que viver no topo das grandes montanhas, os Alpes, os Andes, e na Antártica e no Ártico. Esses vão ser os únicos locais habitáveis do planeta. Isso é só para dizer o risco. Isso, se a gente chegar nessa temperatura, nós vamos causar a 6ª grande extinção de espécies do planeta. Talvez mais de 50% das espécies serão extintas, como algumas espécies já começam a ser extintas. Por exemplo, o urso polar, 12 espécies de pinguins, tudo. Se o Ártico e a Antártica continuar a aquecer, essas espécies serão extintas. Então, só para dar um pequeno exemplo, que nós não podemos continuar nessa velocidade, nesse ritmo, por causa desses pontos de não retorno. Não é só as emissões que nós jogamos, é que tem uma grande quantidade de gases de efeito estufa que estão armazenados na vegetação, no solo, no fundo dos oceanos, que se a gente não manter a temperatura abaixo de 1,5 graus, nós corremos um risco muito grande.